No velório do meu marido, o sogro arrogante do meu filho pegou o microfone, olhou nos olhos do meu filho e disse: "Se não fosse minha filha, meu filho, você ia morrer lavando prato em boteco igual seu pai." Meus olhos correram para o caixão, para o Antônio. Ele continuou: "Carmen, coitada, é só uma doceira." As risadas cortaram meu peito. Aquela manhã eu entendi que algumas palavras podem mudar uma vida inteira. O velório do meu Antônio deveria ter sido um momento de despedida em paz. Não foi. Ainda me lembro do som das cadeiras de plástico branco rangendo quando as pessoas se sentavam, o silêncio pesado da capela, os olhos vermelhos dos colegas do boteco onde meu marido trabalhou por 43 anos. E então, aquele homem de terno italiano pegou o microfone e disse palavras que destruíram tudo. Palavras que me obrigaram a tomar uma decisão que mudaria nossa família para sempre. Mas antes de eu continuar, verifique se você já se inscreveu no canal, deixe seu like. E me conte nos comentários de onde você está ouvindo minha história. Quero muito saber até onde ela já chegou. Mas antes de contar o que fiz, preciso voltar um pouco no tempo. Porque essa história não começou naquele velório. Começou 43 anos antes, quando conheci um garçom chamado Antônio Silva, que mudou minha vida. Tinha 17 anos quando vi Antônio pela primeira vez. Eu trabalhava como balconista numa loja de tecidos na Tijuca, no Rio de Janeiro. Toda tarde, às 7 em ponto, passava em frente ao Boteco do Zé, a caminho do ponto de ônibus. E lá estava ele, alto, moreno, com aquele sorriso tímido, secando copos com um pano branco impecável. Levou 3 meses para juntar coragem de me oferecer um copo d'água num dia de calor insuportável. "Moça, quer se refrescar? O sol tá de matar." Aceitei mais pela curiosidade do que pela sede. 6 meses depois estávamos casados numa cerimônia simples na igreja do bairro. Minha mãe fez um bolo de fubá. Os amigos do boteco levaram cerveja e guaraná. Dançamos até a madrugada no salão da igreja decorado com flores que a vizinha tinha emprestado. Antônio nunca foi homem de grandes ambições. Não sonhava com empresas ou carros importados. Sonhava em pagar as contas em dia, colocar comida na mesa, dar educação para os filhos. E conseguiu. Durante 43 anos trabalhou no mesmo boteco. Acordava às 4 da manhã, voltava às 10h30 da noite. Sábados e domingos também. Feriados também. Sem reclamar. Sem pedir reconhecimento. Só fazendo o trabalho com dignidade. O Zé, dono do estabelecimento, confiava nele mais do que nos próprios filhos. "Carmen, seu Antônio é a espinha dorsal deste lugar", me disse uma vez. "Se ele falta um dia, sinto como se o boteco tivesse perdido a alma." Nosso Carlos nasceu em janeiro de 1985, numa madrugada que parecia derreter o asfalto de tão quente. Antônio chorou tanto na porta da maternidade que uma enfermeira pensou que tinha acontecido alguma tragédia. "Senhor, está tudo bem?" perguntou com mão no ombro dele. "Tá sim", ele respondeu limpando as lágrimas com as costas da mão suja de trabalho. "É que virei pai. Pai, entende? Eu, Antônio Silva, tenho um filho." Era só um homem de 23 anos descobrindo que amor de pai dói de tão grande. Criamos o menino como pudemos. Escola pública de manhã. Antônio trabalhando de meio-dia às 10 da noite. Eu fazendo quentinhas em casa para vender para os escritórios do bairro. Arroz, feijão, bife acebolado, farofa. Nada sofisticado. Comida que enchia a barriga e custava barato. R$ 10 a marmita. 15 clientes fixos. R$ 150 por dia. 4.500 por mês. Dava pro essencial. Carlos tinha tênis limpo, uniforme passado, caderno novo no começo do ano. E mais importante, tinha pai e mãe presentes, mesmo que cansados. Meu filho sempre foi bom de estudo. Não era gênio, mas era dedicado. Lembro das tardes fazendo lição de casa naquela mesinha de fórmica da cozinha, enquanto eu preparava as marmitas do dia seguinte. "Mãe, me ajuda nesta conta aqui?" "Já vou, filho. Deixa só temperar esta carne." Fez o ensino médio técnico em administração no Cefet. Passou noites estudando enquanto o cheiro de arroz cozinhando enchia o apartamento. Em 2004 conseguiu estágio numa empresa de logística na Barra da Tijuca. 2 anos depois foi efetivado. Chegou em casa naquele dia com o contrato na mão e os olhos brilhando.
Mãe, pai, consegui! Sou funcionário efetivo agora. Antônio o abraçou e sussurrou. Sabia que conseguiria, filho. Sempre soube. Foi no trabalho que Carlos conheceu Patrícia. Ela era filha única de Osvaldo Ferreira, dono de 3 empresas de importação e exportação. Morava num apartamento de 300 metros quadrados em Ipanema. Estudou em colégio suíço. Fez faculdade de Relações Internacionais na PUC. Trabalhava no setor administrativo de uma das empresas do pai. Mais por aparência do que por necessidade, eu descobriria depois. Quando Carlos me contou que estava namorando uma moça da firma, senti aquele aperto que toda mãe sente. Ela é séria? Vai tratar meu filho bem? Mas quando ele trouxe Patrícia para jantar em casa pela primeira vez, em março de 2007, respirei aliviada. Ela era bonita. Cabelo loiro escuro, olhos verdes, vestido simples, mas de tecido caro. Educada. Sorriu quando entrou. Dona Carmen, que alegria conhecê-la. Carlos fala tanto da senhora. Elogiou minha comida. Conversou com Antônio sobre futebol mesmo sem entender nada. Ajudou a lavar a louça depois do jantar. Sua mãe cozinha muito bem, Carlos, ela disse pegando a segunda porção de feijoada. Em casa a gente só come delivery ou comida de restaurante. Isso aqui tem gosto de família de verdade. Antônio e eu trocamos um olhar satisfeito. Talvez a diferença de classe não fosse problema. Talvez o amor fosse suficiente. Éramos ingênuos. O primeiro sinal de tempestade veio 5 meses depois, quando Patrícia nos convidou para jantar na casa dos pais. Antônio pegou emprestado um terno do Zé que ficou largo nos ombros. Eu vesti meu único vestido social, comprado em brechó 3 anos antes. Chegamos no endereço em Ipanema. Era um prédio alto, moderno, porteiro com uniforme, elevador espelhado que subia em silêncio. Patrícia nos recebeu na porta. Entrem, entrem! Minha mãe está terminando de arrumar a mesa. A casa era enorme, piso de mármore, quadros nas paredes que pareciam caros, sofás de couro, vista para o mar. Tudo cheirava a dinheiro e produtos de limpeza caros. Beatriz, a mãe de Patrícia, nos cumprimentou com educação fria. Muito prazer. 2 beijos no ar. Perfume francês. Unhas feitas. Vestido que custava mais que meu aluguel de 6 meses. E então apareceu Osvaldo Ferreira. Terno cinza, relógio de ouro, sapatos que brilhavam mesmo sob a luz suave da sala. Então vocês são os pais do Carlos. Não era pergunta, era constatação. Apertou a mão do Antônio com força desnecessária, como homens que precisam provar algo fazem. Me cumprimentou com um aceno de cabeça. Nem chegou perto. Durante o jantar, filé ao molho madeira, batatas gratinadas, salada importada, Osvaldo não parou de falar. Dos negócios, dos contatos, das viagens internacionais. Semana que vem vou para a China fechar um contrato de 3 milhões de dólares. Beatriz sorria e assentiu. Patrícia comia em silêncio. Carlos tentava parecer confortável, mas via o suor na testa dele. Antônio e eu só escutávamos, mastigando devagar aquela comida que nem sabíamos pronunciar o nome direito. Então, Osvaldo se virou para o Carlos. Me conta, rapaz, quais são seus planos para o futuro? Carlos engoliu. Trabalho como analista de logística. Planejo crescer na empresa, fazer especialização, quem sabe um MBA. MBA, Osvaldo repetiu com aquele sorriso de canto. Isso é bom. Vai precisar se quiser dar o tipo de vida que minha filha merece. O silêncio que caiu foi constrangedor. Patrícia ficou vermelha. Pai, por favor. O quê? Só tô sendo realista, filha. Carlos é um rapaz esforçado, trabalhador, mas vamos combinar que vem de família humilde. Não tem carro próprio, mora de aluguel. E daí? Eu disse. Minha voz saiu mais alta do que pretendia. Osvaldo me olhou surpreso, como se tivesse esquecido que eu estava ali. Como? E daí que meu filho mora de aluguel? E daí que não tem carro do ano? Isso faz dele menos homem? Menos trabalhador? Menos digno? Osvaldo sorriu, mas era sorriso gelado. Claro que não, dona Carmen. Só apontei fatos. Fatos? Antônio colocou a mão no meu braço, tentando me acalmar, mas eu não conseguia parar. Meu filho se formou com esforço próprio, trabalha desde os 18 anos, paga as próprias contas e tem algo que dinheiro não compra. Tem caráter. Osvaldo largou o garfo. Ninguém questionou o caráter do rapaz. Não?
Então por que falou como se não fosse suficiente para sua filha? Beatriz pigarreou. Que tal sobremesa? O jantar terminou em silêncio tenso. Quando saímos, Antônio não disse nada no caminho todo. Só quando chegamos em casa ele falou com voz cansada. Carmen, você não devia ter respondido assim. Devia sim. Aquele homem humilhou nosso filho. Eu sei, mas criar confusão não ajuda Carlos. Ficar calada também não. Antônio suspirou, tirou o terno emprestado, ficou de camiseta branca e calça. Sentou na cama. Aquele homem é rico, poderoso. A gente não pode bater de frente. Por que não? Porque gente assim sempre ganha. Abracei meu marido. Nem sempre, Antônio. Nem sempre. Carlos e Patrícia noivaram em novembro daquele ano. Ele estava apaixonado, radiante. Falava dela o tempo todo. Mãe, a Patrícia me entende. Não se importa que eu não tenha dinheiro. Diz que o importante é construir juntos. Eu assentia, mas aquela conversa com Osvaldo ficava martelando na cabeça. Aquele homem achava meu filho inferior. E homens assim não mudam de ideia. Só ficam esperando a chance de provar que estavam certos. Quase 11 anos depois do casamento, Antônio teve o primeiro infarto. Foi num sábado. Estava no boteco servindo uma mesa quando sentiu dor no peito. Carmen, o Zé me ligou com voz trêmula. Seu Antônio desmaiou. A ambulância já está levando ele para o hospital. Cheguei correndo. Carlos também. Patrícia veio depois. Antônio sobreviveu, mas o médico foi claro. Senhor Silva, o senhor teve sorte desta vez, mas precisa diminuir o ritmo. Menos horas de trabalho, menos estresse. Doutor, eu trabalho de meio-dia às 10 a 40 anos. Não sei fazer outra coisa. Então vai ter que aprender. Ou o próximo infarto não vai perdoar. Antônio voltou ao trabalho 2 semanas depois. Contra minha vontade. Contra a ordem médica. Preciso trabalhar, Carmen. Temos contas. Eu não sei fazer outra coisa. O Zé entende. Ele disse que você pode trabalhar meio período. Não quero caridade. Não é caridade. É bom senso. Mas Antônio era teimoso. Continuou trabalhando 12 horas por dia. E eu via ele definhando, a pele ficando pálida, o cansaço nos olhos, as mãos tremendo quando segurava os pratos. E tinha medo. Medo de perder o homem que amei a vida inteira. Medo de ficar sozinha. Medo de não conseguir proteger nosso filho do mundo cruel lá fora. O segundo infarto veio em março de 2019, 5 meses depois do primeiro. Desta vez no meio da madrugada. Acordei com Antônio apertando o peito, o rosto contorcido de dor. Carmen, não tô bem. Liguei pro SAMU. A ambulância demorou 20 minutos que pareceram 20 horas. Segurei a mão dele o tempo todo. Aguenta, meu amor. Aguenta. Já vem ajuda. Ele tentou sorrir. Você sempre foi minha força. E você a minha. Não me deixa, Antônio. Não me deixa sozinha. Cuida do nosso menino. Para de falar assim. Você vai ficar bem. Mas não ficou. Antônio Silva morreu no hospital 3 horas depois. 43 anos trabalhando sem parar. 57 anos de vida honesta. E foi embora num leito de hospital público, segurando minha mão, sussurrando que me amava. O velório foi marcado para 3 dias depois. Capela simples em Madureira. Caixão de madeira barata, o melhor que consegui pagar. Flores artificiais que os colegas do boteco enviaram. Cerca de 50 pessoas vieram. Gente trabalhadora, gente simples. Gente que conhecia Antônio de verdade, não a versão de sucesso que pessoas como Osvaldo achavam que a vida devia ser. Eu estava ali de pé, ao lado do caixão, recebendo os pêsames, quando Osvaldo chegou. Eram quase 11 da manhã. Ouvi o som dos sapatos caros dele estalando no piso de cerâmica rachado da capela. Virei o rosto. Lá estava ele. Terno cinza claro italiano, gravata de seda azul marinho, sapatos que brilhavam. Ao lado, Patrícia de vestido preto discreto, mas caro. Beatriz com óculos escuros imensos cobrindo metade do rosto. Carlos estava perto do caixão, conversando com o padre. Quando viu o sogro, o rosto dele se iluminou um pouco. Foi até eles. Osvaldo deu um tapinha no ombro, daqueles tapinhas que homens dão quando não sabem o que dizer. Beatriz beijou Carlos sem tirar os óculos. Osvaldo caminhou até o caixão.
cada passo estalando. Som oco. Vazio. Ficou ali parado olhando pro Antônio. Eu do outro lado, observando. Ele não fez sinal da cruz. Não rezou. Só ficou olhando com aquela cara de quem calcula quanto tempo precisa ficar antes de poder ir embora. Foi nesse momento que o cheiro me atingiu com toda a força. Formol mal disfarçado pelas flores artificiais baratas. Aquele cheiro químico, doce, enjoativo, misturado com o ar-condicionado velho chiando no teto. O cheiro de plástico queimado das flores falsas. Me deu náusea. Osvaldo se virou, olhou ao redor. Pro caixão simples, madeira sem polimento, verniz descascando. Pras coroas de flores artificiais. Pras cadeiras de plástico rachadas. Pras pessoas de roupa velha. E deu aquele sorriso. Aquele sorriso de canto de quem acha que é melhor que os outros. Com licença, ele disse alto, voz cortando as conversas baixas. Posso falar algumas palavras? O padre, idoso de batina preta, acenou que sim. Osvaldo ficou de pé na frente do caixão, de costas pro Antônio, de frente para todos. Carlos na primeira fileira, Patrícia ao lado. Eu encostada na parede, uns 15 metros de distância. Foi quando percebi que Osvaldo não tinha vindo sozinho. Além de Beatriz e Patrícia, tinha mais 3 homens de terno na quarta fileira. Empresários, relógios caros, anéis de ouro. Aquela postura de quem nunca precisou ralar. Um deles era Rodrigo Mendes, reconheci de fotos. Os outros 2 não conhecia. Eu não conheci muito bem o Antônio. Osvaldo começou, mãos nos bolsos, confortável como se estivesse numa reunião. Só nos vimos algumas vezes, mas pelo que ouvi, era um homem trabalhador, honesto. Passou a vida toda servindo no boteco do Zé, trabalhando duro, acordando cedo. Algumas pessoas assentiram. O Zé limpou os olhos com lenço. Esses homens são a espinha dorsal do país, né? Gente que faz o trabalho simples, que não reclama, que aceita a vida que tem. Senti uma fisgada no peito. Tinha algo errado naquele tom. Não era homenagem. E é bonito ver como a família segue unida mesmo em momentos difíceis. Ele olhou para o Carlos. Meu genro aqui, Carlos, é um exemplo disso. Trabalha comigo há 5 anos. Esforçado, dedicado. Carlos sorriu, tímido, recebendo elogio em público. Então Osvaldo virou completamente de frente para o meu filho. O sorriso mudou. Ficou mais largo, mais afiado. Mas eu acho importante, Carlos, principalmente num momento como esse, a gente lembrar de onde veio, né? Carlos piscou, confuso. Porque, olha, Osvaldo fez gesto largo, abrangendo a capela toda. Vocês têm muita sorte que minha filha entrou para essa família. O silêncio que caiu foi pesado. Pessoas trocaram olhares. Patrícia ficou vermelha. Osvaldo deu 2 passos em direção ao Carlos. Os sapatos estalaram. Ficou na frente dele, olhando de cima, porque Carlos estava sentado. Se não fosse minha filha, meu filho... E ele falou devagar, silabando. Você ia morrer lavando prato em boteco igual seu pai. Meus olhos correram pro caixão, pro Antônio. As mãos dele cruzadas sobre o peito, segurando o terço de madeira que eu tinha colocado ali de manhã. Mãos grandes, calejadas, unhas cortadas rente. Mãos que lavaram copo 43 anos. Mãos que nunca bateram no filho. Mãos que me abraçaram nas madrugadas difíceis. Mãos que o Osvaldo estava chamando de fracasso. O mundo parou. Ouvi alguém ofegar. Acho que fui eu. Carlos ficou branco. A boca abriu, mas não saiu som. Osvaldo não parou. Pelo menos um da família conseguiu subir um pouco, graças a Deus, né? Ele deu aquela risadinha, esperando os outros rirem junto. E riram. Rodrigo Mendes foi o primeiro. Risada alta que ecoou. Os outros 2 empresários riram também. Um deles, de bigode grisalho, se inclinou para o outro. Ele tá certíssimo. A gente não pode esquecer de onde vem, né? O outro assentiu. Verdade. Sorte do rapaz mesmo. Olhei de novo pro Antônio. Pro rosto dele, tranquilo, em paz, com aquela cor artificial que Formol deixa na pele. Lábios azulados. Terno preto barato que compramos na promoção 3 anos atrás. Colarinho branco que passei na noite anterior com mãos tremendo. E aqueles homens de terno caro rindo da vida dele. De tudo que ele foi. Beatriz não riu,
mas deu sorriso pequeno de canto, ajeitando os óculos. Cumplicidade silenciosa. Uma mulher de vestido caro cobriu a boca rindo baixinho, piada interna. Unhas vermelhas, longas, perfeitas. O cheiro de formol pareceu mais forte, misturado com perfume caro do Osvaldo, com suor frio descendo pelas minhas costas. Osvaldo se virou. Me viu. Nossos olhos se encontraram. Ele sorriu de verdade. Carmen, disse alto o suficiente para todos ouvirem. Coitada. Senti minhas mãos começarem a tremer. É só uma doceira, né? Faz aquelas quentinhas para vender para os escritórios. Ele falou como se descrevesse bichinho de estimação. Mas faz o melhor que pode. E isso é admirável. Gente simples, trabalhadora, que aceita a própria condição. Rodrigo soltou risada de novo. Oh, Osvaldo, você é sincero demais, olhando para os amigos. Mas é verdade, né? Cada um no seu quadrado. Os outros dois assentiram. Um disse, cada macaco no seu galho. Riram de novo. Os três. Som reverberando nas paredes da capela barata. Algumas pessoas baixaram os olhos, outras me olharam com pena. Pena. Aquela pena molhada, fria, quase pior que desprezo. Osvaldo voltou a olhar para o caixão. Descanse em paz, Antônio. Você viveu uma vida honesta. Simples, mas honesta. E então, baixinho, mais alto o suficiente. Uma pena que não deu para ser mais que isso, né? Beatriz suspirou, concordando. Ele deu tapinha no ombro do Carlos, ainda paralisado, e caminhou para o fundo da capela. Cada passo daqueles sapatos estalando no chão rachado como tiro. Patrícia se levantou, foi atrás, cabeça baixa. Beatriz seguiu, saltos fazendo barulho agudo, irritante. Os três empresários também se levantaram, rindo baixinho. Ouviam dizer, ele tem coragem, viu? Falar a verdade na cara. O padre pigarreou, desconfortável, murmurou algo sobre continuar orações. Mas eu não ouvi. Não ouvi mais nada. Só ficava olhando para o caixão, para as mãos do Antônio ainda cruzadas, segurando o terço simples. Mãos que nunca humilharam ninguém. Mãos que trabalharam em silêncio, sem reclamar, sem exigir reconhecimento. E homens de sapato italiano diziam que não valiam nada. As lágrimas vieram quentes, queimando. Não de tristeza, de raiva. Raiva que subia do estômago, fechava a garganta, fazia as mãos tremerem dentro do casaco preto. Raiva com gosto de bile, de formol, de humilhação. Carlos virou para trás, me viu. Olhos vermelhos, molhados. Levantou como se viesse falar comigo, mas balancei a cabeça. Não, não aqui, não agora. Respirei fundo. O ar entrou com cheiro de flores artificiais, produto químico, morte e desprezo. Respirei de novo. E de novo. Então fiz algo que talvez fosse loucura. Ou talvez a única coisa sã. Saí. Saí daquela capela com cabeça erguida, passando por Osvaldo perto da porta conversando com Rodrigo e os outros. Pararam de falar quando me viram. Rodrigo deu sorriso de canto. O do bigode desviou o olhar, constrangido, mas não arrependido. Passei por Beatriz. Por Patrícia, que tentou segurar meu braço, mas me desviei. Cheguei no estacionamento. Sol forte, quente demais para março. Entrei no carro. Palio 2010 com retrovisor quebrado e banco rasgado. Fechei a porta. Som abafou vozes, risadas, tudo. E peguei o celular. Disquei número que tinha guardado há 15 anos. Um homem que me ajudou quando precisei, que sabia mover montanhas. 3 toques. Alô? Doutor Milton Carvalho, aqui é Carmen Silva. Pausa. Carmen, meus sentimentos. Soube do Antônio. Como você está? Vou ficar bem, doutor, mas preciso da sua ajuda. Preciso que investigue algo para mim. Pode falar. Olhei pelo retrovisor. Lá dentro da capela, via o caixão do Antônio através da porta aberta. Via pessoas sentadas. Via Carlos de pé, sozinho, olhando para a porta por onde saí. Via Osvaldo e amigos de terno, ainda conversando, ainda rindo baixinho. Osvaldo Ferreira, dono da Ferreira Importações. Quero saber tudo sobre situação financeira dele, cada dívida, cada fraqueza, cada podre que esconde. E quero que ninguém saiba que sou eu perguntando. Silêncio. Depois. Carmen, isso pode custar caro. Eu pago o que for necessário.
E pode levar tempo. Olhei de novo para o caixão, para as mãos do Antônio que ainda conseguia ver dali, cruzadas sobre o peito, segurando o terço. Para o homem que passou 43 anos acordando às 4 da manhã, que nunca humilhou ninguém, que criou filho com dignidade, que agora estava ali, frio, cheirando a formol, com o rosto pintado de artificial, enquanto homens de terno riam da vida dele. Tempo eu tenho, doutor. E paciência também, porque tem gente que precisa aprender uma lição, e eu vou ser a professora. Desliguei. Liguei o carro. Motor velho tossiu antes de pegar. As mãos ainda tremiam, mas a mente estava clara, cristalina, porque naquele momento, parada naquele estacionamento de terra batida, sentindo o cheiro de formol grudado nas narinas, ouvindo o eco daquelas risadas na cabeça, vendo pela última vez a capela onde meu marido estava sendo velado, fiz uma promessa. Uma promessa para mim, pro Antônio, pro Carlos. Ninguém humilha minha família. Ninguém. E nos meses seguintes, cumpri essa promessa de uma forma que Osvaldo Ferreira e seus amigos de terno jamais imaginaram possível. Antes de contar o que aconteceu depois, preciso explicar algo que ninguém sabia. Nem Antônio, nem Carlos, nem ninguém. Algo que guardei em segredo durante 15 anos. Algo que mudaria tudo. Em 2008, quando o Zé vendeu o boteco e se aposentou, dividiu uma parte do dinheiro entre os funcionários antigos como gratificação. Antônio recebeu R$60.000, uma fortuna pra gente. Investe isso, Carmen, ele tinha dito com aquele jeito simples. Bota num fundo, numa poupança, sei lá. A gente já tá velho pra gastar com besteira. Mas eu não investi em poupança. Investi em algo que Antônio nunca soube. Algo que escondi dele não por vergonha, mas por proteção. Porque meu marido era bom demais, confiava demais, e se ele soubesse, ia querer dividir, ajudar, emprestar. Naquele ano, Dona Lourdes, amiga da igreja, me falou sobre consórcios. Carmen, você pega o dinheiro, coloca num consórcio de imóvel e em 10 anos tem apartamento para alugar. Renda passiva, menina. Só que eu não fiz consórcio de imóvel. Fiz consórcio de 4 apartamentos pequenos. Kitnets em Madureira, Cascadura, Piedade. Bairro simples, gente trabalhadora. Em 2012, quando fui contemplada no primeiro, comprei kitnet de 25 metros perto da estação de trem. Aluguei por R$600. Em 2014 veio o segundo. Em 2016 o terceiro. Em 2018 o quarto. 4 kitnets alugadas. R$2.400 por mês de renda que nunca mencionei pro Antônio. Guardei tudo. Cada centavo. Durante 12 anos. Antônio morreu em março de 2019, achando que a esposa era só uma doceira que fazia quentinhas. E talvez fosse melhor assim. Ele dormiu em paz, sem saber que a mulher dele tinha construído pequeno império nas sombras. Mas agora Antônio não estava mais aqui. E eu tinha planos para esse dinheiro. Anos depois da morte dele, em 2020, quando a pandemia quebrou meio mundo, comprei mais 2 apartamentos de gente desesperada vendendo barato. E em 2023, já tinha 3 imóveis alugados, gerando R$2.000 por mês. Dr. Milton me ligou 23 dias depois do enterro. Carmen, precisamos conversar pessoalmente. Marcamos num café na Tijuca, longe de Madureira. Terça-feira de manhã, sol quente. Milton chegou com pasta preta debaixo do braço, cabelo grisalho, óculos de leitura pendurados no pescoço. Sentou na minha frente, pediu café expresso, esperou a garçonete se afastar. Osvaldo Ferreira está afundado em dívidas, Carmen. Senti frio na espinha. Bom ou ruim, ainda não sabia. Continua. Milton abriu a pasta. Papéis, gráficos que mal entendia. A Ferreira Importações está em situação crítica há 2 anos. Ele tem 3 empresas no nome, mas 2 estão praticamente falidas. A terceira, Ferreira Logística, é a única que ainda gera algum lucro, e mesmo assim, mal paga as contas. Como um homem que mora em Ipanema e anda de Mercedes está quebrado. Aparências, Carmen. O apartamento tem hipoteca gigantesca. O carro é leasing. Os cartões no limite. Ele deve para o banco, para fornecedores, para a Receita Federal. Milton tirou os óculos, me olhou nos olhos. Osvaldo Ferreira é castelo de cartas esperando sopro para desabar. Bebi um gole do café com leite. Queimou a língua. E se alguém desse esse sopro? Depende de quanto vento você tem, Carmen. Sorri.
Pela primeira vez em 23 dias, sorri de verdade. Dr. Milton, tenho mais vento do que o senhor imagina. Nos 3 meses seguintes, vendi 3 das minhas 4 kitnets. Doeu. Cada apartamento era pedaço de suor, de cálculo, de noites acordadas fazendo conta em guardanapo. Mas eu não estava construindo patrimônio. Estava construindo justiça. Juntei R$ 280 mil em dinheiro vivo. Dr. Milton me apresentou outros advogados, especialistas em recuperação judicial, aquisição de empresas, homens de terno, mulheres de salto alto, gente que falava em termos que eu não entendia, mas fingia que entendia. A senhora quer comprar a Ferreira Logística? Um deles perguntou, sobrancelha erguida. Quero. A empresa vale bem mais que 280 mil. No papel, sim, mas na prática, com as dívidas que o Osvaldo tem, vale o que alguém tiver coragem de oferecer. E eu tinha coragem de sobra. O plano era simples. Osvaldo precisava de dinheiro urgente para cobrir buracos das outras empresas. Se alguém aparecesse com oferta razoável pela Ferreira Logística, a única que ainda funcionava, ele ia ter que considerar. Mas não podia ser eu fazendo oferta. Tinha que ser alguém que ele não conhecesse, alguém de fora. Foi aí que Dr. Milton sugeriu algo que me fez sentir, pela primeira vez em décadas, aquela adrenalina de quem está jogando o jogo e não sendo jogada. Vamos criar empresa fantasma, holding de investimentos, papelada certinha, CNPJ, endereço comercial, tudo. A senhora é dona, mas o nome não aparece em lugar nenhum visível, só em documentos internos. E quem faz negociação? Eu, e mais 2 sócios de escritório parceiro. 3 advogados sérios fazendo proposta comercial legítima. Osvaldo vai aceitar? Milton sorriu. Era sorriso de quem conhecia gente desesperada. Carmen, homem afogado não escolhe tábua. A empresa foi registrada em julho de 2019. CS Investimentos Litada. Nome genérico, frio, que não dizia nada sobre quem estava por trás. Milton alugou sala comercial em Botafogo, contratou secretária, montou fachada perfeita. Parecia consultoria de investimentos como qualquer outra. Carmen, agora é só esperar o momento certo, ele me disse numa reunião. Osvaldo está desesperado. Questão de tempo até aceitar qualquer tábua de salvação. E meu filho? Ele não pode saber. Ninguém vai saber, nem Carlos, nem Patrícia. Confia em mim. Enquanto isso, a vida seguia. Carlos me visitava às quartas e domingos, sempre com aquela cara cansada de quem trabalhava demais. Como tá o trabalho, filho? Tá bom, mãe. Osvaldo me promoveu para gerente de operações. Gerente. A mesma posição que ele teria conseguido em qualquer empresa decente sem precisar casar com filha do dono. Mas não disse nada. E a Patrícia? Ela tá bem, pensando em fazer pós em Portugal. O pai vai pagar. Claro que vai. Osvaldo sempre pagava tudo para a filha, menos respeito pela família do genro. Carlos pegou mais um pedaço de bolo de cenoura que eu tinha feito. Mãe, você tá bem? Parece diferente. Tô ótima, meu filho. Por quê? Sei lá, mas... quieta. Sorri e enchi o copo dele com mais suco. Só cansada. 60 anos não é fácil. Ele riu e mudou de assunto. Mas eu via nos olhos dele aquela sombra. Aquela coisa que todo filho carrega quando sabe que tá devendo satisfação, quando sente que precisa justificar escolhas que fez. Queria abraçar ele e dizer, filho, daqui a alguns meses você vai entender tudo. Mas não podia. Ainda não. Em setembro, Dr. Milton me ligou às 11 da noite. Carmen, temos situação. Sentei na cama. Coração disparou. Osvaldo vai perder a Ferreira Logística para o banco se não pagar dívida de R$ 400 mil até fim do mês. 21 dias. E já preparei proposta. Oferecemos 350 mil pela empresa. Ele paga banco, sobra 50 para respirar, mas precisa fechar rápido. 350 mil. Eu tinha 280. Doutor, não tenho esse valor. Eu sei. Por isso arranjei 2 investidores parceiros. Vão entrar com 70 mil. Você fica com 80% da empresa. Eles com 10 cada um. Fechado? 70 mil de gente que não conhecia entrando num plano que era meu, pessoal, sobre justiça. São de confiança? São meus sócios há 15 anos. Vão assinar contrato de sigilo.
Não vão saber quem você é até dia da reunião final. Respirei fundo. Não tinha escolha. Fechado. Ótimo. Vou preparar documentos. Em 48 horas fazemos proposta. Desliguei. Fiquei olhando para o teto escuro do quarto. Antônio, se você tivesse aqui, o que diria? Que sou louca? Que tô gastando nossa vida inteira numa vingança? Não. Antônio conhecia o filho. Conhecia a dor. E se tem uma coisa que aprendi em 43 anos de casamento, é que homem bom defende os seus. Do jeito que pode, com armas que tem. As minhas armas eram essas: 280 mil reais em dinheiro suado e advogado esperto. 2 dias depois, Dr. Milton fez proposta. Osvaldo recebeu advogados da CS Investimentos num café em Ipanema. Terreno neutro. Milton me contou cada detalhe depois. Ele chegou 15 minutos atrasado, tentando parecer tranquilo. Terno amarrotado, barba por fazer. Pediu café expresso duplo. E o que vocês falaram? Direto ao ponto. Sabemos que Ferreira Logística está em situação delicada. Estamos preparados para fazer oferta justa. 350 mil, pagamento à vista, assumimos dívidas trabalhistas, ele sai livre. E ele? Tentou negociar. Disse que empresa vale o dobro, que tem contratos futuros, que é só fase ruim. Mentiras. Óbvio. Mas deixei ele falar. Quanto mais fala, mais se entrega. Depois mostrei documentos, dívida com banco, processos trabalhistas, fornecedores que pararam de entregar. Ele ficou branco, Carmen, branco igual papel. Sorri. Primeira vez em meses, senti aquele gosto doce de quem sabe que a armadilha está funcionando. E aí? Aí ele perguntou quanto tempo tinha para decidir. Disse 72 horas, não um dia a mais. 72 horas, 3 dias. O tempo que Osvaldo Ferreira tinha para decidir se vendia a empresa para grupo de investidores anônimos ou perdia tudo para o banco. Ele vai aceitar, eu disse. Tenho certeza. Homem orgulhoso assim, prefere vender com pingo de dignidade do que perder feito cachorro. Carlos apareceu naquela noite sem avisar. Bateu na porta às 8. Mãe, posso dormir aqui hoje? O rosto dele estava cansado. Olheiras fundas. Entrou, largou mochila no sofá, foi direto para o banheiro lavar o rosto. Esquentei comida. Ele comeu em silêncio. O que aconteceu, filho? Nada, mãe. Carlos. Ele largou o garfo, passou mão no cabelo. Osvaldo tá estranho, nervoso, trancado no escritório o dia inteiro. Não fala com ninguém. A Patrícia tá preocupada. Senti estômago apertar. Não podia demonstrar que sabia. Deve ser coisa da empresa. Essas coisas acontecem. É, deve ser. Ele olhou para mim. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Sempre. Você acha que eu fiz certo? De casar com Patrícia? De trabalhar com o pai dela? Aquela pergunta me pegou de surpresa. Peguei mão dele por cima da mesa. Filho, você ama ela? Amo. Então fez certo. O resto a gente conserta. Ele apertou minha mão e sorriu, mas era sorriso triste. Às vezes acho que devia ter feito diferente, ter construído algo meu, sem depender de sogro, sabe? Você ainda é novo, tem tempo para isso. É, talvez. Ele dormiu no quarto dele, o mesmo onde cresceu. Eu fiquei acordada a noite inteira, porque sabia que meu filho não fazia ideia do terremoto que vinha, e sabia que ia doer. Mas também sabia que no final ele ia entender. Pelo menos eu esperava que entendesse. Osvaldo aceitou proposta no terceiro dia. Às 5 da tarde, Dr. Milton me ligou. Fechamos. Ele assina na sexta. Onde? No escritório dele. Ele insistiu. Quer manter aparências até o último segundo. Sexta-feira. Dali a 2 dias. 48 horas para arrumar coragem para entrar naquele prédio de novo. Carmen, tá aí? Tô aqui. Você tem certeza disso? Porque quando a gente entrar naquela sala e você revelar quem é, não tem volta. Vai ser guerra. Eu sei. E você tá preparada? Olhei para a foto do Antônio na parede. Olhei para o diploma do Carlos emoldurado. Olhei para as minhas mãos, calejadas de tanto trabalhar. Nasci preparada, doutor. Sexta-feira chegou com céu cinza e ameaça de chuva. Acordei às 5 da manhã.
Não consegui dormir mais que 3 horas. Tomei banho demorado, deixei água quente queimar a pele. Escolhi roupa com cuidado. Calça social preta, blusa branca de botão, blazer cinza, nada chamativo, nada que gritasse, estou aqui para te destruir. Só uma mulher de 60 anos vestida com dignidade. Passei batom, vermelho. Antônio sempre dizia que eu ficava bonita de vermelho. Hoje é por nós, meu amor, eu disse pro retrato dele. Por você, por mim, pelo Carlos, por toda vez que alguém achou que a gente não valia nada. Peguei a bolsa e saí. A reunião era às 10 da manhã. Cheguei 15 minutos adiantada. Dr. Milton e os 2 sócios dele já estavam no estacionamento. Carmen. Milton me abraçou. Esses são Henrique e Maurício, meus sócios. 2 homens de 50 e poucos anos, ternos escuros, pastas de couro. Me cumprimentaram com respeito. É uma honra, dona Carmen, Henrique disse. Milton nos contou sua história. Raramente vemos uma mulher com sua determinação. Não é determinação, é justiça. Maurício sorriu. Melhor ainda. Subimos. O elevador me trouxe memórias ruins. O cheiro era o mesmo. Ar de prédio comercial misturado com perfume caro e café velho. A secretária nos recebeu no 8º andar. Sala de reuniões. Mesa comprida de vidro, cadeiras de couro, vista para a Baía de Guanabara. O doutor Osvaldo já vem. Por favor, sentem-se. Sentei de costas para a porta. De propósito. Não queria que ele me visse logo de cara. Osvaldo entrou 3 minutos depois. Consegui ouvir os passos. Seguros, mas não tanto quanto deveriam. Dava para perceber que era um homem segurando as pontas. Senhores, bom dia. A voz dele tinha aquele tom forçado de quem está tentando parecer no controle. Obrigado por virem. Obrigado por nos receber, Dr. Milton respondeu. Vamos direto ao assunto? Por favor. Milton abriu a pasta. Começou a explicar os termos. 350 mil pela Ferreira Logística. Assumimos dívidas trabalhistas. Osvaldo sai livre de todas as responsabilidades. Pagamento em 48 horas via transferência bancária. Osvaldo ouvia. Eu podia sentir os olhos dele tentando analisar cada palavra, cada vírgula, procurando alguma pegadinha. Mas não tinha. Era tudo limpo, legal, irreversível. E quem são os investidores? Ele perguntou. A voz tinha tremor quase imperceptível. Está tudo no contrato. CS Investimentos. Somos uma holding de capital privado. Sim, mas quem são as pessoas? Quero saber com quem estou negociando. Milton olhou para mim. Era a hora. Virei a cadeira devagar. Muito devagar. E olhei nos olhos de Osvaldo Ferreira pela primeira vez desde o velório do meu marido. Ele congelou. A cor sumiu do rosto dele como se alguém tivesse puxado um plugue. A boca abriu um pouco. As mãos que estavam segurando uma caneta tremeram. O que você está fazendo aqui? Não respondi na hora. Só segurei o olhar. Queria que ele sentisse. Queria que ele lembrasse de cada palavra que disse sobre Antônio, sobre meu filho, sobre nossa família. Então, muito calmamente, muito devagar, falei. Permita-me apresentar a investidora principal da CS Investimentos, Dr. Osvaldo, Carmen Silva. Prazer em fazer negócios com o senhor. Um dia você é coitada da doceira. No outro, é dona da empresa dele. A vida vira rápido quando a gente decide virar junto. Continue me assistindo porque o que está por vir vai te surpreender. O silêncio que caiu na sala de reuniões era daqueles que fazem barulho. Osvaldo Ferreira ficou parado, congelado, com a caneta ainda tremendo na mão direita. A boca aberta, os olhos arregalados. A cor tinha sumido do rosto dele como água escorrendo pelo ralo. Milton, Henrique e Maurício observavam em silêncio, esperando. Eu também esperava. Queria saborear cada segundo daquele momento. O que é isso? Osvaldo finalmente conseguiu falar. A voz saiu rouca, quebrada. Algum tipo de piada? Piada? Repeti a palavra devagar, como se estivesse provando o gosto dela. Não, Osvaldo. Isso aqui é negócio. Negócio sério, legal, irreversível. Abri minha pasta e tirei uma cópia do contrato. Coloquei na mesa, empurrei na direção dele. CS Investimentos Liteda, registrada em julho de 2019. CNPJ ativo. 3 sócios investidores.
Eu sou a sócia majoritária com 80% das cotas. Osvaldo olhou para o papel como se fosse cobra venenosa. Não tocou. Você não tem dinheiro para isso. Não tenho? Sorri. E foi sorriso frio, calculado. O tipo de sorriso que aprendi observando gente como ele durante anos. Osvaldo, você conhece minhas quentinhas, meu apartamento humilde, minha roupa de brechó. Mas sabe o que você nunca se deu trabalho de conhecer? Minha cabeça, minha disciplina, meu talento para guardar dinheiro. Isso é impossível. Ele se levantou. A cadeira raspou no chão com um som agudo que machucava o ouvido. Você não pode comprar minha empresa. Você é uma doceira. Era, corrigi. Era uma doceira. Agora sou investidora, dona de 80% da Ferreira Logística. E se quiser saber como, posso explicar. Osvaldo olhou para Milton. Isso é legal? Milton abriu a pasta dele, tirou os óculos do bolso, colocou, começou a ler com voz profissional, quase monótona. Contrato de compra e venda de cotas sociais. 3 testemunhas presentes. Registro em cartório agendado para segunda-feira às 9 da manhã. Pagamento de R$350 mil a ser efetuado em 48 horas via transferência bancária. Tudo dentro da legalidade, Dr. Osvaldo. O senhor pode consultar seu advogado se desejar. Meu advogado! Osvaldo passou a mão pelo cabelo. Pela primeira vez desde que o conheci, vi ele completamente perdido. Desesperado. Vocês não podem fazer isso. Podemos sim. Levantei, fiquei de pé, olhei nos olhos dele. E vou te explicar exatamente por que estou fazendo isso, já que parece confuso. Respirei fundo. Antônio, isso é por nós. Lembra do velório do meu marido, 6 meses atrás? A cor dele, que já estava pálida, ficou cinza. Lembra que você chegou de terno italiano, sapatos de couro brilhando? Lembra que pediu para falar algumas palavras? Minha voz estava calma, controlada, mas cada palavra saía pesada, carregada. Você falou na frente de 50 pessoas que meu marido não tinha conseguido ser mais que isso, que tinha passado a vida lavando copo, que nosso Carlos só tinha subido na vida porque sua filha tinha entrado na família. Carmen, Ele tentou interromper. Não terminei. Dei um passo em direção a ele. Você disse, e eu lembro palavra por palavra porque aquilo queimou na minha memória, que se não fosse sua filha, meu filho ia morrer lavando prato em boteco. E tinha gente rindo. Rodrigo Mendes, aqueles 2 empresários de terno, sua esposa sorrindo, todos concordando com você. Osvaldo fechou os olhos. Eu não quis. Não quis o quê? Humilhar? Diminuir? Pisar em cima de um homem morto que não podia se defender? A raiva começou a subir. Controlei. Não podia perder o controle agora. Antônio Silva trabalhou 43 anos no mesmo lugar. Acordava às 4 da manhã, voltava às 10 da noite. Nunca reclamou, nunca pediu reconhecimento. Só fez o trabalho dele com dignidade. E você teve coragem de chamar aquilo de fracasso. Eu não disse que era fracasso. A voz dele saiu fraca. Não usou essa palavra exata, mas foi isso que quis dizer. Todo mundo entendeu, inclusive meu filho, que ficou sentado naquela cadeira de plástico branco, branco igual papel, sem conseguir falar nada enquanto você ria da vida do pai dele. Abri a pasta de novo, tirei outra folha. Sabe o que mais você não sabia sobre mim? Que eu guardo dinheiro desde 1990. Quase 30 anos economizando 10, 20, 50 reais por dia. Comprando kitnets em Madureira. Alugando. Reinvestindo. 4 apartamentos. Vendi 3 para juntar os 280 mil que formam o grosso desse investimento. Osvaldo olhou para o papel. Depois para mim. Depois para os 3 advogados. Vocês planejaram isso. Planejamos, confirmei. Desde o dia do velório. Porque homens como você, Osvaldo, acham que podem humilhar quem quiserem sem consequência. Acham que tem blindagem, que nome e dinheiro protegem de tudo, mas esqueceram de uma coisa. O quê? Que gente que trabalha duro a vida inteira aprende a ser paciente, aprende a planejar, aprende que vingança boa é vingança fria. Fechei a pasta. E agora você vai aprender outra lição. Vai aprender o que é trabalhar para outra pessoa, o que é receber ordens, o que é ser pequeno. O rosto de Osvaldo mudou.
A cor voltou, mas era cor de raiva. Você não pode me obrigar a trabalhar para você. Claro que não. Você é livre para recusar. Sentei de novo, cruzei as pernas, fingi desinteresse. Livre para ficar desempregado, sem empresa, com dívidas que vão durar anos. Livre para explicar para sua esposa que perderam tudo. Livre para viver do jeito que você sempre desprezou. Osvaldo ficou em pé, tremendo. Milton interveio, a voz ainda profissional. Doutor Osvaldo, sugiro que sente. Ainda temos assunto a tratar. Que assunto? Ele praticamente cuspiu as palavras. A proposta de trabalho, eu disse. E agora o sorriso voltou. Porque veja bem, Osvaldo, eu não sou você. Não vou te deixar na rua sem nada. Vou te oferecer um emprego. Cargo de analista administrativo júnior na Ferreira Logística. Salário de R$ 4.000. Expediente das 9 às 6. Você vai reportar diretamente ao gerente de operações. Gerente de operações? Ele repetiu confuso. Depois entendeu. O sangue subiu no rosto dele. Carlos, você quer que eu trabalhe para o meu genro? Quero, confirmei. Exatamente como você disse que ele ia trabalhar lavando prato, só que invertido. Agora é você que vai receber ordens. Dele, do filho da doceira e do garçom. Osvaldo deu um passo para trás como se tivesse levado um soco. Isso é humilhação. É? Fingi surpresa. Pensei que trabalho honesto não fosse humilhação. Ou foi só isso que você disse no velório? Que trabalho simples era digno? Inclinei a cabeça. Ou será que só é digno quando é gente que você acha inferior fazendo? Silêncio. Milton pigarreou. Doutor Osvaldo, a proposta é generosa considerando as circunstâncias. O senhor tem 72 horas para decidir. Aceita o emprego ou sai sem nada. Osvaldo virou para mim. Os olhos dele estavam vermelhos. Você é uma... Cuida do que vai falar. Eu interrompi. A voz saiu baixa, perigosa. Porque você ainda não viu nada. Ainda pode piorar. Muito. Ele ficou ali, parado, segurando a borda da mesa como se fosse desabar sem apoio. Então, sem dizer mais nada, pegou o terno do encosto da cadeira e saiu. Bateu a porta. O som ecoou na sala. Milton esperou 10 segundos. Depois soltou o ar que estava segurando. Carmen, aquilo foi intenso. Precisava ser. Juntei meus papéis. As mãos tremiam um pouco, mas consegui esconder. Ele vai aceitar? Vai. Henrique respondeu convicto. Homem assim? Orgulhoso demais para admitir derrota, mas desesperado demais para recusar salvação? Vai aceitar. Vai demorar. Vai resmungar. Mas vai. E aceitou. 3 dias depois, no último minuto das 72 horas, Osvaldo ligou para o escritório da CS Investimentos. Milton atendeu. Colocou no viva-voz para eu ouvir. A voz de Osvaldo saiu tensa, controlada. Aceito a proposta de trabalho. Excelente, Milton respondeu. Segunda-feira, 9 da manhã. Ferreira Logística. Leve documentos para admissão. E quanto a... Osvaldo hesitou. Quanto à transição da empresa? Já está em andamento. Papelada foi para o cartório ontem. Dinheiro cai na sua conta segunda de manhã. A empresa passa para o nome da CS Investimentos terça-feira ao meio-dia. Milton olhou para mim. Eu acenei. Mais alguma dúvida? Silêncio. Depois, não. Ótimo. Bom final de semana, Dr. Osvaldo. E desligou. Fiquei olhando para o telefone. Milton sorriu. Feito. Não. Balancei a cabeça. Isso aqui é só o começo. Fim de semana foi estranho. Carlos me ligou sábado de manhã. Mãe, preciso falar com você, pessoalmente. Ele chegou ao meio-dia, rosto fechado. Entrou sem beijar meu rosto, coisa que nunca tinha acontecido. Sentou na mesa da cozinha. Recusou café. Ficou me olhando com aquela cara de quem não sabe se fica com raiva ou impressionado. O Osvaldo me ligou ontem à noite. Ele começou. Disse que vendeu a empresa para uma tal CS Investimentos. Pausa. Disse também que você era dona da empresa. Não neguei. Só fiquei esperando. É verdade, mãe? É. Ele passou a mão no rosto. Como? De onde saiu dinheiro para isso? Sentado aí não vai entender. Vem, vou te mostrar. Levantei, fui para o quartinho que usava como escritório. Abri a gaveta.
Mostrei a escritura do apartamento que ainda tinha. Tinha 4, vendi 3. Guardei dinheiro 43 anos, Carlos, desde antes de você nascer. Ele olhou os papéis. Depois para mim. Você sempre teve isso e nunca contou? Nunca precisou saber. Era meu segredo, minha segurança. Fechei a gaveta. Mas depois do velório do seu pai, decidi usar para outra coisa, para justiça. Justiça? Ele riu, mas era riso amargo. Isso é vingança, mãe. Chama do que quiser. Voltei para a cozinha. Ele me seguiu. Sentei. Aquele homem humilhou seu pai morto, humilhou você, humilhou a mim, na frente de 50 pessoas, e tinha gente rindo, concordando, achando engraçado. Eu sei, mãe, eu tava lá. E o que você fez? Silêncio. Nada, eu respondi por ele. Ficou sentado, quieto, engolindo. Como engole faz 5 anos que trabalha naquela empresa. Porque eu amo a Patrícia. A voz dele saiu alta. Porque construí vida com ela. Porque tenho responsabilidades. E eu respeito isso. Respeito suas escolhas. Mas não significa que eu tinha que aceitar o desrespeito. Peguei a mão dele. Filho, eu não fiz isso para te magoar. Fiz porque precisava. Precisava mostrar para aquele homem que ele não manda em tudo, que não pode pisar nas pessoas e sair ileso. Carlos tirou a mão. E agora? O que vai acontecer? Osvaldo vai trabalhar na empresa, como analista júnior, reportando diretamente a você. A cor sumiu do rosto dele. Você tá falando sério? Completamente. Mãe, isso é... Eu não posso. Ele se levantou. Começou a andar de um lado para o outro. Como vou dar ordem pro meu sogro, pro pai da minha esposa? Do mesmo jeito que ele te deu ordens esses anos todos, com profissionalismo. Cruzei os braços. Ou você acha que não consegue? Não é questão de conseguir. Ele parou. Me olhou. É questão de respeito, de família. Família? Repeti. Carlos, quando aquele homem disse na frente de todo mundo que você ia lavar prato, onde estava o respeito? Onde estava a família? Ele ficou quieto. Vi as lágrimas começando. Mãe, eu não queria que você fizesse isso. Eu sei. Levantei. Abracei meu filho. Mas já tá feito. E agora você tem uma escolha. Pode continuar trabalhando lá, pode sair, pode fazer o que achar melhor. Mas Osvaldo vai trabalhar naquela empresa porque aceitou, porque precisa e porque merece. Carlos me abraçou forte. Ficamos assim alguns minutos. Depois ele se afastou, limpou os olhos, pegou a chave do carro. Preciso pensar. Pensa. Beijei a testa dele. Mas pensa também no seu pai, no que ele sentiria vendo aquele homem aprendendo uma lição. Ele saiu sem responder. Segunda-feira chegou com sol forte e céu sem nuvens, tipo de dia que parece que coisas boas vão acontecer. Ou coisas ruins, dependendo de que lado você tá. Cheguei na Ferreira Logística às 8h40. Antes de todo mundo. Milton já estava lá, conversando com a gerente de RH que eu tinha mantido no cargo. Dona Carmen, tudo pronto. Contrato impresso, documentação em ordem. Ele chega em 20 minutos. Subi para o segundo andar, onde ficava a gerência. Carlos tinha chegado às 8h15. Vi ele pelo vidro da sala, sentado na cadeira, olhando para o computador, mas sem digitar nada. Bati na porta. Posso entrar? Ele acenou. Entrei. Fechei a porta. Não dormi direito esse fim de semana, ele disse sem me olhar. Fiquei pensando no que você falou, no que vai acontecer hoje. E ele finalmente me olhou. Você tá certa. Ele merece. Mas não significa que vai ser fácil para mim. Nada que vale a pena é fácil, filho. A Patrícia não sabe de nada ainda. Osvaldo não contou para ela. Não contou para Beatriz. Ninguém sabe que ele vendeu a empresa, que vai trabalhar aqui. Eles vão descobrir hoje. Carlos suspirou. Vão. Levantou. Mãe, só me promete uma coisa. O quê? Que isso não vai destruir minha família, meu casamento. Não podia prometer, porque não sabia. Vou prometer que vou tentar, mas o resto depende de vocês. Às 9h em ponto, Osvaldo Ferreira chegou. Eu estava no térreo, perto da recepção, fingindo olhar uns papéis. Ele entrou pela porta de vidro.
Terno mais simples que o de costume. Cinza escuro, gravata azul. Sapatos ainda eram bons, mas não brilhavam como antes. O rosto estava fechado, tenso. Viu a recepcionista. Bom dia, Osvaldo Ferreira. Vim pra admissão. A moça, Júlia, sorriu sem saber de nada. Ah, sim, o RH tá te esperando. Segundo andar, sala 203. Ele assentiu e foi pro elevador. Não me viu. Ou fingiu que não viu. Esperei ele subir. Depois peguei a escada. Fui atrás. Cheguei no corredor bem quando ele entrava na sala de RH. Fiquei ali, observando de longe. 15 minutos depois, ele saiu com uma pasta de documentos e uma expressão de quem acabou de engolir veneno. A gerente de RH, Andréia, saiu atrás dele. Seu gerente é o Carlos Silva, sala 215. Ele vai te passar as primeiras tarefas. Vi Osvaldo congelar. Carlos? Sim, senhor. Gerente de operações. Ele que vai te orientar. Andréia sorriu, sem malícia. Ela não sabia que Carlos era genro dele. Empresa grande, muita gente. Nem todos conheciam as relações familiares. Osvaldo ficou parado ali no corredor por uns 10 segundos, respirando fundo. Depois caminhou até a sala 215. Bateu. Ouvi a voz do Carlos. Entre. Osvaldo entrou. Eu fui para perto da porta que tinha ficado entreaberta. Dava para ouvir. Osvaldo. A voz do Carlos estava neutra. Profissional. Senta. Silêncio. Depois som de cadeira sendo puxada. Então, é isso. Osvaldo falou primeiro. Você sabia? Descobri sábado. Minha mãe me contou. Carlos respirou fundo. Dava para ouvir pelo tom de voz que ele estava tenso. Mas não importa. Estamos aqui agora, profissionalmente. Você como analista, eu como gerente. Carlos, isso é ridículo. Sou seu sogro. Era meu chefe, Carlos retrucou. Durante 5 anos me deu ordens. Agora os papéis mudaram. É assim que negócio funciona. Negócio? Osvaldo deu aquela risadinha nervosa. Isso aqui não é negócio. É humilhação armada pela sua mãe. Cuidado. A voz do Carlos endureceu. Senti orgulho. Você quer falar em humilhação? Vamos falar. Vamos voltar pro velório do meu pai. Vamos falar sobre o que você disse. Na frente de 50 pessoas. Silêncio pesado. Pensei que ia evitar esse assunto. Carlos continuou. Mas já que você trouxe, vou deixar claro. Minha mãe fez o que fez. Eu não participei. Não sabia. Mas agora que sei, entendo. E não vou pedir desculpas por ela. Carlos. Não terminei. Você vai trabalhar aqui. Vai receber tarefas. Vai cumprir. Se cumprir bem, ótimo. Se não cumprir, vai ter consequências. Como qualquer outro funcionário. Isso é inegociável. Mais silêncio. Depois Osvaldo falou, a voz saindo mais baixa. E a Patrícia? Ela sabe? Ainda não. Vou contar hoje à noite. Ela não vai aceitar isso. Talvez não. Mas é problema meu, não seu. Carlos respirou. Agora, se me permite, tenho trabalho para você. Preciso que revise esses 15 contratos com fornecedores. Marca inconsistências, erros de valores, cláusulas problemáticas. Relatório completo na minha mesa até quinta-feira. Som de papel sendo empurrado na mesa. Isso é trabalho de estagiário, Osvaldo murmurou. É trabalho de analista júnior, que é sua posição. Algum problema? Silêncio. Depois som de papéis sendo recolhidos. Não, sem problemas. Ótimo. Sua mesa é na sala compartilhada. Térreo, 8 estações de trabalho. Pega qualquer uma disponível. Osvaldo saiu da sala. Passou por mim no corredor sem me olhar. Rosto vermelho, mandíbula travada. Desceu as escadas com os papéis embaixo do braço. Fui atrás. Vi ele entrar na sala compartilhada do térreo. 8 mesas com divisórias baixas. 3 pessoas já trabalhando ali. Osvaldo ficou parado na entrada, olhando, procurando mesa vazia. Opa, você é novo? Um rapaz de uns 25 anos, cabelo curto, crachá com o nome Diego, levantou. Senta ali, ó, mesa da esquerda. É a melhor, computador mais novo. Osvaldo caminhou até a mesa. Colocou a pasta. Sentou. A cadeira era daquelas giratórias simples, estofado preto já desgastado. O computador era desktop Dell branco,
teclado com algumas teclas gastas. Nada comparado ao escritório de mogno que ele tinha antes. Ele ficou ali, olhando para a tela desligada, sem mover. Diego voltou. Esqueci. Senha tá nesse papel. Usuário é seu CPF. Qualquer dúvida, grita. Obrigado, Osvaldo murmurou. E assim começou a vida de Osvaldo Ferreira como funcionário da própria empresa que tinha perdido. Os primeiros dias foram silenciosos. Osvaldo chegava às 9, saía às 6. Almoçava sozinho no refeitório. Não conversava com ninguém além do estritamente necessário. Carlos mantinha distância profissional. Passava tarefas por e-mail. Raramente chamava Osvaldo no escritório. Eu observava tudo de longe, não interferindo, só observando. A bomba estourou na quinta-feira dessa primeira semana. Patrícia descobriu. Apareceu na empresa às 3 da tarde. Cabelo preso, rosto sem maquiagem, olheira profunda. Subiu direto para o segundo andar. Entrou na sala do Carlos sem bater. Eu estava reunida com Andréia do RH 2 salas adiante. Ouvimos os gritos. Você sabia? A voz dela ecoou no corredor. Você sabia que meu pai estava trabalhando aqui como empregado? Saí da reunião. Fui para o corredor. Andréia me seguiu, preocupada. Dona Carmen, Fica aqui, eu resolvo. Caminhei até a sala do Carlos. A porta estava aberta. Patrícia estava de costas para a entrada. Carlos de pé atrás da mesa, rosto pálido. Patrícia, vamos conversar com calma. Calma? Ela virou. Me viu. E o rosto dela mudou. De dor para raiva. Raiva concentrada. Você. Entrei. Fechei a porta atrás de mim. Vamos conversar. Não tenho nada para conversar com você. Ela apontou o dedo para mim. Você fez isso. Você comprou a empresa do meu pai. Você obrigou ele a trabalhar para o Carlos. Você destruiu minha família. Sua família. Repeti devagar. Patrícia, sua família foi destruída muito antes disso. O quê? Senta, por favor. Indiquei uma cadeira. Ela não se moveu. Senta, Patrícia. Preciso te contar algumas coisas. Não vou. Senta. Minha voz saiu firme, dura. Ela piscou, surpresa. Depois, lentamente, sentou. Carlos também sentou do outro lado da mesa. Eu fiquei de pé. Seu pai foi no velório do Antônio, 6 meses atrás. Você estava lá, lembra? Comecei. Ela não respondeu. Ele pegou o microfone e fez discurso. Falou sobre dignidade do trabalho, sobre homens honestos. E então olhou para o Carlos na frente de 50 pessoas e disse que se não fosse você, ele estaria lavando o prato como meu marido morto. Patrícia abriu a boca. Nenhum som saiu. Tinha gente rindo. Rodrigo Mendes, aqueles amigos de terno do seu pai, sua mãe sorrindo. E ninguém fez nada. Ninguém parou ele. Você ficou de cabeça baixa. Carlos ficou branco na cadeira. E eu saí dali sabendo que precisava fazer alguma coisa. Mas foi só... Ela tentou. Ele não quis dizer... O que ele quis dizer, Patrícia? Sentei agora, na cadeira ao lado dela. Que seu marido não valia nada. Que meu marido morto não valia nada. Que eu não valia nada. Peguei a mão dela. Ela tentou puxar, mas segurei. Seu pai é um homem arrogante que achou a vida inteira que dinheiro e nome davam direito de humilhar quem quisesse. E agora está aprendendo que não dá. As lágrimas começaram a cair. Você não precisava fazer isso. Precisava sim, porque gente assim só aprende quando perde, quando fica vulnerável, quando sente o que os outros sentem. Soltei a mão dela. E você tem escolha. Pode ficar com raiva de mim. Pode culpar Carlos. Pode se divorciar, romper tudo. Ou pode olhar com honestidade para o que seu pai é, para o que ele sempre foi. Patrícia levantou. Limpou as lágrimas com as costas da mão. Olhou para o Carlos. Ele olhou de volta, os olhos também vermelhos. Você concorda com isso? Carlos demorou para responder. Concordo com justiça. E o que aconteceu no velório não foi justo. Ela balançou a cabeça. Não consigo acreditar que vocês... E saiu. Bateu a porta. Carlos e eu ficamos ali, em silêncio. Depois ele falou. Ela não vai perdoar, mãe. Talvez não. Talvez sim.
Mas isso quem decide é ela. Me levantei. Agora volta para o trabalho. Tem empresa para tocar. As semanas passaram, viraram meses. Osvaldo continuou trabalhando, calado, humilhado, mas trabalhando. Em outubro, 1 mês e meio depois de começar, Carlos o chamou no escritório. Eu não estava lá, mas soube depois pelos seguranças que tinham passado no corredor. Carlos tinha devolvido um relatório com um post-it. Refaça. Análise superficial. Esperava mais de alguém com sua experiência. Osvaldo tinha ficado vermelho. Tentou argumentar. Carlos não deu espaço. Não discuta o trabalho mal feito. Refaz e entrega amanhã de manhã. Osvaldo saiu segurando o relatório com tanta força que amassou as bordas. Em novembro, 2 meses de trabalho, aconteceu algo que eu não esperava. Era a hora do almoço. Desci para o refeitório. Sim, eu almoçava lá, com os funcionários, porque não queria ser patroa distante que some depois de comprar negócio. Peguei bandeja, coloquei arroz, feijão, bife, salada. Sentei numa mesa perto da janela. Estava comendo quando Osvaldo entrou. Ele parou na porta do refeitório. Me viu. Considerou sair, mas tinha gente atrás dele esperando. Então entrou. Pegou a comida dele. Procurou mesa vazia longe de mim. Não tinha. Refeitório estava lotado. Diego, o rapaz que sentava perto dele na sala, acenou. Osvaldo, aqui, tem espaço. Osvaldo foi até lá. Sentou. A mesa era de 4 lugares. Diego, mais uma moça chamada Amanda e Rodrigo. Não o empresário amigo dele, outro Rodrigo, auxiliar de logística. Eles conversavam animados sobre futebol. Osvaldo comeu em silêncio, até que Diego virou para ele. E você, Osvaldo, torce para que time? Vasco, ele respondeu depois de hesitar. Ah não, cara, Rodrigo riu. Vasco tá na degola, vai cair esse ano certeza. Não vai não, Osvaldo retrucou. E pela primeira vez em 2 meses, vi algo além de humilhação no rosto dele. Vontade de defender alguma coisa. Ainda tem jogos. Pode subir. Pode nada. Diego entrou na brincadeira. Vasco tá morto. Aceita. E eles continuaram discutindo. Futebol, besteira de refeitório. Mas Osvaldo participou. Falou. Até sorriu uma vez, rápido, quando Rodrigo fez uma piada. E naquele momento entendi algo. Osvaldo Ferreira estava sendo humanizado. Pela primeira vez em décadas, talvez, ele estava conversando com gente comum. Gente que não ligava para o sobrenome dele, para o dinheiro que tinha perdido, para o status. Gente que só via outro funcionário que torcia para o Vasco e tinha opinião sobre futebol. Não sei se aquilo foi bom ou ruim, mas foi real. Dezembro chegou. 4 meses desde a compra da empresa. 3 meses desde Osvaldo começou a trabalhar. A Ferreira Logística, agora administrada por mim com Milton cuidando da parte legal e Carlos tocando operações, estava estável. Não prosperando, mas estável. Clientes antigos continuavam. Alguns novos chegaram. Dívidas sendo pagas aos poucos. Carlos e Patrícia estavam em crise. Ela tinha saído da casa deles em outubro. Estava morando com os pais de novo. Osvaldo e Beatriz tinham conseguido um apartamento menor em Copacabana. 2 quartos. Alugado, bem diferente do de Ipanema. Patrícia evitava falar comigo. Evitava ir na empresa. Quando via Carlos, era só para discutir sobre separação. Num sábado de dezembro, Carlos me ligou. Mãe, preciso falar. Ele chegou às 2 da tarde. Olheiras fundas, barba por fazer. Sentou na cozinha. Aceitou café. Bebeu em silêncio. Depois falou. Patrícia quer divórcio. Oficial. Senti aberto no peito. Filho, não é culpa sua, não totalmente. Ele girou a xícara na mão. É que tudo mudou. Osvaldo tá diferente, calado. Patrícia olha para ele e vê derrota. Beatriz tá amarga. E eu tô no meio, sendo chefe do sogro, marido da esposa que me odeia por não ter impedido você. Você quer que eu venda a empresa? Ele pensou. Demorou. Não sei. Parte de mim quer. Outra parte acha que seria injusto, com você, com o pai, com tudo que você passou para chegar aqui. Carlos, se você pedir, eu vendo, amanhã. Ele me olhou, surpreso. Sério? Sério. Porque você importa mais que vingança, mais que justiça, mais que qualquer coisa. As lágrimas começaram.
Ele tentou segurar, mas não conseguiu. Eu amava ela, mãe. De verdade. Eu sei. Mas não sei se amo mais. Não sei se consigo perdoar ela por ter ficado calada no velório, por ter deixado o pai falar aquilo e não ter feito nada. Abracei meu filho. Ele chorou no meu ombro. Chorou tudo que tinha guardado esses meses. Depois limpou o rosto. Não vende. Não agora. Deixa eu decidir do meu jeito. Quando quiser, filho. A empresa é sua tanto quanto minha. Ele sorriu. Triste. É, nossa. Em janeiro de 2020, 5 meses depois de Osvaldo começar a trabalhar, aconteceu algo que acelerou tudo. Um cliente grande, importador de eletrônicos da China, tinha problemas com documentação alfandegária. Processo complexo, burocrático, que precisava ser resolvido rápido. Carlos estava sobrecarregado. Milton sugeriu: Osvaldo tem experiência nisso, 30 anos de importação. Deixa ele cuidar. Eu hesitei. Você confia nele? Não, mas podemos monitorar. Osvaldo recebeu a tarefa. Trabalhou nela por 3 semanas, dias e noites, sozinho na sala compartilhada depois das 6 da tarde. Eu passava às vezes e via ele ali, digitando, fazendo ligações, resolvendo. Pela primeira vez desde que comprei a empresa, vi Osvaldo Ferreira fazendo o que sabia fazer, trabalhando de verdade. E resolveu. O processo saiu. A carga foi liberada. O cliente ficou satisfeito. Carlos mandou e-mail para Osvaldo. Bom trabalho. Obrigado. Osvaldo respondeu 3 horas depois. De nada. Achei que aquilo fosse ser turning point, que talvez finalmente Osvaldo tivesse entendido, que trabalho honesto tinha valor, que não precisava ser chefe para ser importante. Estava errada. 2 semanas depois, em fevereiro, Milton me ligou às 7 da noite. Carmen, problemas, grandes. Meu estômago gelou. O quê? Osvaldo tentou roubar cliente, aquele dos eletrônicos. Passou dados da nossa empresa para concorrente. Ofereceu preços menores, prometeu condições melhores. Tentou levar o cliente embora. Você tem certeza? Tenho. O próprio cliente nos avisou. Ficou indignado. Disse que Osvaldo ligou oferecendo novos serviços mais baratos se ele saísse da Ferreira Logística. Fiquei em silêncio, processando. Milton, marca reunião. Amanhã, 9 horas. Osvaldo, Carlos, você e eu. Carmen, amanhã, 9 horas. Desliguei. Fiquei olhando para o celular. As mãos tremiam. Não de nervoso, de decepção. Achei que Osvaldo tivesse mudado, que tivesse aprendido. Mas não. Continuava sendo quem sempre foi. Arrogante, manipulador, achando que podia fazer o que quisesse sem consequências. Amanhã ele ia aprender a última lição. 9 da manhã, sala de reuniões, mesma onde tudo começou 5 meses atrás. Milton já estava lá. Carlos chegou 5 minutos depois. Mãe, o que aconteceu? Espera o Osvaldo chegar. Ele chegou às 9h05. Bateu na porta. Me chamaram? Entra, senta. Indiquei a cadeira. Ele entrou. Fechou a porta. Sentou. Olhou para os 3. O que foi? Milton abriu a pasta. Tirou impressões de e-mails, ligações gravadas, conversas de WhatsApp. Reconhece isso? Osvaldo olhou. A cor fugiu. É você, Milton continuou, entrando em contato com Tan Wei, da Tech Import, cliente nosso, oferecendo serviços melhores e mais baratos se ele saísse da Ferreira Logística e contratasse você diretamente. Osvaldo não respondeu. Osvaldo. Minha voz saiu baixa, perigosa. Você tentou roubar nosso cliente? Não foi assim. Então como foi? A voz explodiu. Não consegui segurar. Carlos pulou na cadeira. Você usou informações confidenciais da empresa, contatos que a empresa construiu para tentar fazer negócio paralelo? Você tentou nos sabotar? Eu só queria... Ele tentou. Eu só precisava de dinheiro, de voltar a ter. Ter o quê? Controle? Poder? Levantei. Fui até a janela. Respirei fundo. Virei. Osvaldo, eu te dei chance, emprego, salário, dignidade, e você jogou tudo fora para tentar uma pilantragem. Carmen, por favor. Não. Olhei para o Carlos. Filho, é seu gerente. Sua decisão. Carlos ficou branco.
Mãe. Sua decisão, Carlos. O que você faria com qualquer funcionário que tentou roubar cliente? O silêncio durou eternidade. Carlos olhou para o sogro, para o homem que tinha humilhado ele e o pai dele, para o homem que tinha recebido segunda chance e jogado fora. Depois Carlos respirou fundo e falou, a voz firme: Osvaldo Ferreira, você está demitido por justa causa. Recolhe suas coisas e sai do prédio em 30 minutos. Osvaldo levantou de um pulo. Carlos, não faz isso. Por favor, pela Patrícia. Ela é sua esposa. Era. Carlos também levantou. Ela me deixou faz 3 meses. E mesmo que não tivesse deixado, isso aqui não é sobre família. É sobre profissionalismo. Você violou o contrato, confiança, ética. Ele pegou o celular, ligou. Segurança? Sala de reuniões, por favor. Carlos! Osvaldo partiu para cima dele, mas Milton se colocou no meio. Homem grande, ex-jogador de rugby. Osvaldo não tinha chance. 2 seguranças chegaram. Senhor Osvaldo vai ser acompanhado para recolher suas coisas. Vocês não podem fazer isso, Osvaldo gritou. Eu construí essa empresa. Foi minha durante 30 anos. E você a perdeu, eu disse. Calma de novo. Fria. Perdeu porque era ruim em gerenciar, ruim em tratar pessoas, ruim em ser humano decente. E agora perdeu a segunda chance porque não mudou nada. Continua sendo o mesmo. Osvaldo me olhou, ódio puro nos olhos. Você vai pagar por isso. De algum jeito você vai... Não vou. E sabe por quê? Me aproximei dele. Porque eu ganhei. Você perdeu. E não tem volta. Acenei para os seguranças. Levem ele. Osvaldo foi levado, gritando, ameaçando. Os seguranças profissionais não ligaram. Desceram com ele. Eu, Carlos e Milton ficamos na sala, em silêncio. Depois Carlos sentou, cobriu o rosto com as mãos. Eu demiti meu sogro. Ex-sogro, Milton corrigiu suavemente. Fiz certo, mãe. Fez. Sentei ao lado dele. Fez o que qualquer bom gerente faria. Patrícia vai me odiar. Patrícia já te odiava. Agora pelo menos é por motivo justo. Ele deu uma risada. Triste, sem humor. É, verdade. Passaram-se quase 5 anos. 5 anos que mudaram tudo. Osvaldo Ferreira hoje, em dezembro de 2024, trabalha como repositor no supermercado Niterói, na zona oeste do Rio. 59 anos. Salário mínimo e meio. Enche prateleira, limpa corredor, ajuda a carregar compras para os carros. Quando chove, segura guarda-chuva para os clientes. Tem uniforme vermelho com nome bordado. Osvaldo em letras amarelas, sem sobrenome, porque no supermercado ninguém liga para sobrenome. Beatriz o deixou em 2021. Casou com um professor de inglês aposentado. Vive numa casa simples em Campo Grande. Vende cosméticos em catálogo. É feliz pelo que soube. Mais feliz do que jamais foi com Osvaldo. Patrícia se divorciou do Carlos em abril de 2020. O processo foi rápido. Sem filhos, sem bens compartilhados. Ela mudou para Portugal. Fez o pós que queria. Conheceu um português dono de café em Lisboa. Casou de novo. Tem um filho agora. Vicente. 2 anos. Nunca mais voltou para o Brasil. Mantém contato mínimo com o pai. Ligações de aniversário. Natal. Só isso. Carlos. Meu filho passou por inferno. Os 6 meses depois da demissão de Osvaldo foram ruins. Terapia 3 vezes por semana. Insônia. Culpa. Várias vezes quis largar a empresa. Mãe, não aguento mais. Cada vez que entro ali, lembro de tudo. Mas continuou. Porque trabalho ajuda. Rotina ajuda. E aos poucos, ele sarou. Em março de 2022, numa cafeteria em Botafogo, Carlos conheceu Marina, fisioterapeuta. 32 anos, cabelo cacheado, sorriso fácil. Ria das piadas dele. Não ligava que ele era gerente de empresa. Não ligava que tinha família complicada. Só ligava que ele era gentil, trabalhador, honesto. Casaram em novembro de 2022. Cerimônia pequena. Praia. 20 convidados. Eu, Milton, alguns amigos. Marina não tinha família grande. Pais tinham morrido num acidente anos atrás. Só tinha um irmão que morava em Curitiba. Mas foi casamento lindo, cheio de amor de verdade.
do tipo que não precisa de ostentação. Em setembro de 2023, Marina engravidou. Antônia nasceu em maio de 2024, 7 meses atrás. Minha neta. Tem os olhos do avô, do meu Antônio. Quando seguro ela, sinto ele perto. Sinto que tudo valeu a pena. Eu continuo fazendo quentinhas. Sim, mesmo tendo empresa, mesmo tendo dinheiro no banco dos apartamentos restantes. Porque gosto. Porque me mantém conectada com quem sempre fui. Vendo 20 marmitas por dia agora. Não preciso, mas quero. As clientes antigas continuam. Novas chegaram. Dona Carmen, sua comida tem gosto de casa, de verdade. Alguns dias atrás, eu vi Osvaldo. Eu estava no supermercado Niterói comprando coisas para a semana. Empurrando o carrinho pelos corredores, pegando arroz, feijão, óleo, as coisas de sempre. Passei pelo setor de limpeza e vi ele, Osvaldo Ferreira, 59 anos, cabelo completamente grisalho agora, barba branca, uniforme vermelho com o nome Osvaldo, colocando detergentes na prateleira, metodicamente. 3 de cada marca, alinhados, rótulos virados para frente. Mãos ainda tremiam um pouco. Vi a aliança de casamento que não estava mais lá, só marca branca onde ficava. Fiquei parada olhando. Ele não me viu. Estava concentrado, cantarolando baixinho enquanto trabalhava. Alguma música antiga do rádio que tocava no fundo do supermercado. Então ele virou. Nossos olhos se encontraram. Parou de cantarolar. A cor sumiu. Largou a caixa de detergente. Carmen. Osvaldo. Empurrei o carrinho até perto. Trabalhando duro? Ele olhou para o chão. O que você quer? Nada. Só vim comprar. Peguei um detergente. Coloquei no carrinho. Está bem? Ele deu aquela risada amarga. Tô ótimo. Não tá vendo? Vivendo o sonho. Apontou para o uniforme. Repositor de supermercado. Salário que mal paga aluguel. Sozinho. Filha do outro lado do Atlântico que mal fala comigo. Sinto muito, eu disse. E era verdade. Não sentia prazer vendo ele assim. Não mais. De verdade. Sente? Ele me olhou. Você fez isso. Você me destruiu. Não. Balancei a cabeça. Você se destruiu. Eu só mostrei para as pessoas. Ele ficou quieto. Depois voltou a organizar as prateleiras. Eu fiquei ali, observando. Depois falei. Osvaldo, posso te perguntar uma coisa? O quê? Você entendeu? Depois de tudo? Ele parou. Respirou fundo. Não me olhou. Entendi que você é vingativa, cruel, que não esquece. Não. Peguei outra coisa da prateleira. Você não entendeu então. Virei o carrinho para ir embora. Mas parei. Olhei para trás. Eu não esqueci porque não podia esquecer. Porque o que você fez marcou minha família para sempre. Mas te dei chance. Emprego, salário, dignidade. E você jogou fora tentando ser esperto. Não aprende, Osvaldo. Essa é a tragédia. Você nunca aprende. Empurrei o carrinho. Ele ficou ali, parado entre as prateleiras de detergente. Uniforme vermelho. Nome sem sobrenome. Mãos tremendo. Um homem de 59 anos que tinha tido tudo e agora tinha isso. Paguei as compras. Coloquei no carro. Dirigi de volta para casa. E no caminho, não senti vitória. Não senti satisfação. Senti paz. Sentia que tinha feito o que precisava. Que tinha dado voz para Antônio, para Carlos, para mim mesma. Hoje é domingo, dia de almoço em família. Carlos, Marina e Antônia vêm ao meio-dia. Vou fazer feijoada. A mesma que servia pro Antônio. A mesma que Patrícia elogiou anos atrás. A mesma que alimentou minha família durante décadas. Tô na cozinha, panela no fogo. Cheiro de feijão cozinhando enche o apartamento. Olho pela janela. Sol de dezembro. Céu azul. Calor de verão carioca. Ouço barulho na porta. Chave girando. Carlos entra com Marina. Ela segura Antônia no colo. Bebê de 7 meses com olhos enormes e curiosos. Oi, mãe. Carlos me beija. Chegamos cedo. Marina quis ajudar. Não precisa ajuda. Senta. Descansa. Mas Marina já tá lavando as mãos, pegando faca, picando couve. Dona Carmen, aprendi a fazer couve faz tempo. Deixa eu ajudar. Antônia fica no carrinho, olhando pra gente. Sorri.
Aquele sorriso banguela que derrete coração de avó. Pego ela no colo. Cheiro de bebê. Melhor cheiro do mundo. E aí, Antônia? Tá com fome? Carlos se encosta no balcão. Sabe, mãe, Marina e eu conversamos. Queremos colocar segundo nome nela. Ah, é? Qual? Silva. Ele sorri. Antônia Silva. Como o vovô. Sinto lágrimas vindo. Seguro. Não totalmente. Algumas escapam. Seu pai ia amar isso. Eu sei. Ele me abraça. Eu, ele e Antônia no meio. Marina vem também. Abraço de família. Do tipo que cura tudo. Do tipo que vale mais que qualquer vingança. Almoçamos. Feijoada fica perfeita. Marina come 2 vezes. Melhor do Rio de Janeiro, sem dúvida. Carlos conta a história do trabalho. Empresa está crescendo. 5 clientes novos esse mês. Contrataram 3 funcionários. Tá bom, mãe. Tá funcionando. Sempre soube que ia dar certo. Você é inteligente, dedicado, igual seu pai. Marina limpa a boca de Antônia que tá toda melecada de banana amassada. Dona Carmen, posso fazer uma pergunta? Claro. Você se arrepende? De tudo que fez? Fico em silêncio, pensando. Carlos também olha, curioso para a resposta. Bebo um gole de água. Depois respondo. Não, não me arrependo. Fiz o que achava certo, o que precisava ser feito. Osvaldo humilhou minha família num momento sagrado. Podia ter deixado passar, podia ter engolido, mas não era só sobre mim. Era sobre ensinar que ações têm consequências, que respeito não é opcional. E hoje, vendo ele no supermercado? Marina pergunta de novo. Hoje sinto que o ciclo fechou. Não sinto raiva, não sinto vitória. Sinto que justiça foi feita, do jeito que podia ser feita. Olho para Antônia. E sei que minha neta vai crescer numa família que sabe se defender, que não abaixa a cabeça, que luta com dignidade. Carlos levanta, pega Antônia, ergue ela no ar. Ela ri. Aquele riso de bebê que é pura felicidade. É verdade, filhota. Sua vovó é guerreira. E você vai ser também. Eles saem às 5 da tarde. Me abraçam. Prometem voltar quarta-feira. Fico sozinha no apartamento. Lavo a louça. Guardo as sobras. Limpo a mesa. E então vou pro quartinho. Abro a gaveta. Tiro a foto do Antônio. A mesma que carrego desde que ele morreu. Olho para ele. Pro sorriso tímido. Pros olhos gentis. Antônio, fiz o certo? Pergunto pro retrato. Obviamente não responde. Mas imagino o que diria. Imagino ele me abraçando, dizendo: você sempre faz o certo, Carmen, sempre. Guardo a foto. Desligo as luzes. Deito na cama. E pela primeira vez em 5 anos, durmo sem sonhar com velórios, sem ouvir risadas, sem ver sapatos de couro estalando em chão rachado. Durmo em paz. Essa história é real. Mudei alguns nomes, alguns lugares, mas a essência é verdade. Osvaldo Ferreira humilhou minha família. E eu mostrei que a força não está em nome, dinheiro ou status. Está em dignidade, em paciência, em saber esperar o momento certo. Se você leu até aqui, obrigada. De coração. Espero que minha história inspire outras pessoas que já foram humilhadas, diminuídas, pisadas. Vocês não são pequenos, vocês são fortes e podem vencer. Do jeito de vocês, com as ferramentas que têm. Deixa nos comentários, justiça, se você acredita que fiz o certo. Deixa sua história também se quiser. Vou ler todas, vou responder o que puder, porque no final, não estamos sozinhos, estamos juntos. E juntos, somos mais fortes. Meu legado é simples. Uma avó que defendeu a família. Uma mãe que ensinou o filho a ter dignidade. Uma mulher que não abaixou a cabeça. E esse legado vai viver em Antônia. Em todos os netos que vierem depois. Em todas as pessoas que lerem isso e decidirem que também não vão abaixar a cabeça. Porque no final, a vida não é sobre quem tem mais dinheiro. Não é sobre quem tem nome mais importante. É sobre quem tem coragem de lutar. Quem tem força para esperar. Quem tem sabedoria para agir no momento certo. E eu tive. Tive todas essas coisas. Graças a um garçom que passou 43 anos secando copos com dignidade. Que me mostrou que trabalho honesto tem valor, que família importa, que respeito é inegociável. Antônio Silva, 1962 a 2019. Garçom, pai, marido,
Herói. Essa história é para você.